Ab, Abba, Pater, que eu não mereço não, mas que todo dia me incentiva a ser melhor filha. Abba, mesmo não merecendo, o Senhor me tem e me trata como filho. Abba, o Pai que nunca me abandona. Deus, nosso Pai, meu Pai, que maravilha poder dizer isso. Chegamos ao último episódio da série Os Nomes de Deus, baseado no livro da Anne Spengler, Orando com os Nomes de Deus. E para fechar com chave de ouro, dois filhos do Senhor vão poder falar sobre o Pai. Oi, Gustavo, oi, Leandro, vocês estão joia? Oi, tudo bom? Então vamos começar a estudar sobre o Pai. Ab, hebraico para pai. Abba, aramaico para papai ou querido pai. Pater, grego para pai. Normalmente, as escrituras hebraicas retratam Deus não como pai de indivíduos, mas como pai do seu povo, Israel. Os judeus piedosos, cientes da distância entre Deus santo e os seres humanos pecadores, jamais teriam ousado tratar Deus como pai. Por isso, Jesus chocou muito dos seus contemporâneos, referindo-se a Deus como seu pai e convidando seus seguidores a fazer o mesmo. O pior é que para Jesus, Deus não era nem um típico pai patriarca do Oriente Médio que exercia considerável poder na família. Para ele, Deus estava mais como um pai terno e misericordioso, que distribui graça tanto para os pecadores como para os de falsa moral. Beleza, se a gente vai aqui falar sobre Deus como pai, a gente vai precisar falar sobre a parábola do filho pródigo. Ou melhor, a parábola do pai amoroso. Algumas partes do texto ressaltam aos meus olhos. A primeira delas é: depois de errar contra o pai, o filho ele sabe de cara que ele não era mais digno de ser chamado de filho. 2. Quando o filho ele decide retornar ao pai, o pai de imediato o aceita como filho, numa rapidez assim absurda. E o terceiro, que é o que mais me espanta, é que quando o filho mais velho ele questiona o pai por receber o filho que tinha saído de uma maneira tão bondosa, fazendo uma grande festa, o pai diz e responde para o filho que era justo, a palavra é justo, para que naquela ocasião ele fizesse uma festa. Mas então vamos começar do começo. Através dos nossos pecados, não somos mais dignos de ser chamados filhos de Deus. Como por meio dessa história do filho pródigo, Deus Pai, o que rapidamente nos aceita como filhos, nos mostra quem somos e quem Ele é. Bom, nessa parábola, Deus ele nos mostra o quanto ele é amor e misericórdia, porque mesmo o filho não merecendo o perdão dele, mesmo o filho ter gastado toda a herança, quando ele volta, o pai não quer nem saber, já o abraça, já o perdoa, já demonstra compaixão e misericórdia. Então, o pai, ele é retratado como se fosse Deus na parábola. O pai representa Deus. Então, pelo pai do filho pródigo, a gente percebe que Deus também é amor e misericórdia para com seus filhos. Eu acho que muito da revelação dessa parábola, ela está relacionada não a nós sermos filhos, mas porque Deus é pai. O que eu quero dizer? Deus é pai independente do que nós façamos e isso não muda. Isso dá um conforto pra gente, Porque o filho falou, não sou mais digno de ser chamado filho, mas isso não tem nada a ver com a sua dignidade, ninguém é digno. Se você for esperar ser digno para ser filho de Deus, olha o tanto que Deus é alto, tanto que Deus é mais alto do que nós, Então, isso não tem a ver com a nossa dignidade. É claro que a gente deve se esforçar para ser digno, mas em última instância a gente tem que saber que Deus é pai, porque Ele é o nosso pai, porque Ele diz isso sobre Ele é fiel. Legal você ter pontuado isso, porque Deus é pai independente do que a gente faz. Inclusive no Antigo Testamento, quando eles não ousavam usar essa palavra, Deus estava sendo pai da nação e, obviamente, pai daqueles que estavam seguindo a Ele. Da mesma forma acontece com a nossa vida, igual você falou, Deus ele manifesta amor e graça não só através de uma oração ou quando a gente rende as nossas mãos para Ele. Deus ele exerce amor e graça no nosso dia a dia. Então, de um trânsito que a gente não foi atropelado, de um escape que você teve no seu dia a dia, só você estar com o olho aberto assim. Você vai perceber Deus exercendo o seu cuidado de pai para com todo mundo, independente de quem é essa pessoa. Só de você estar vivo, Deus está exercendo o seu cuidado como pai, Não só como criador, Sim. Mas também como pai. Legal. E é muito, muito interessante quando chega ao ponto de dizer que Deus é o nosso pai, porque até chegar nesse ponto, a gente estudou vários outros nomes de Deus. Deus
se revelou de várias outras formas. Deus se revelou como criador, como protetor da nação, né? Ele se revelou como um juiz, mas essa revelação ela foi progressiva e chegou nesse ponto que Deus se revelou como pai também. Não que ele não fosse antes, sempre foi pai, mas ele deixou bem claro para a gente, né, ao longo do tempo, e essa parábola ela contribui muito para que a gente possa compreender Deus como pai também, né? Não só como protetor, como juiz, tentar formar um conceito mais próximo daquilo que Deus é de verdade. E isso, de certa forma, acaba falando um pouco sobre a gente também como filho. A gente vê duas posturas na narrativa do filho pródigo. A gente tem um Deus que sempre foi pai desses dois filhos, pai de todo o mundo, de todas as nações, e a gente vê duas posturas diferentes em relação a isso. A gente vê que os dois, na verdade, eles têm um pensamento que não é esse que você acabou de comentar. Eles enxergavam que eles tinham que ser dignos daquilo, de ser chamado filho dele, né? No momento que o filho que fugiu entendeu que ele era pecador e não era mais digno de ser chamado filho, nesse momento ele estava fazendo esse pré-julgamento de que ele só seria aceito pelo pai se ele fosse perfeito. E como ele não tinha sido perfeito, ele tinha prejudicado e humilhado o nome do pai, ele não seria mais chamado de pai. Mas, por outro lado, também o outro filho que estava lá, ele também teve esse tipo de pensamento. Mas, por consequência, outro comportamento acabou surgindo, que era aquele de julgar e não aceitar o recebimento do filho, né? Porque ele acabou se colocando num patamar acima, foi injusto por ele, né? No pensamento dele. Foi injusto porque o filho que tinha se rebelado recebeu muitas coisas, mas também foi injusto comigo porque eu, que fiz tudo tão certo, não recebi tantas coisas, não recebi uma festa. E aí a gente vê que o filho, ele também tem uma postura mediante ao pai, se a gente estabelece esse tipo de relação dependente. Então, Deus, ele só vai ser meu pai se eu for perfeito. E aí você pode, se você tiver isso dentro da sua cabeça, você pode ter dois erros na sua vida. Ou você achar que você é ruim demais para ser filho de Deus, ou você se achar bom demais e só você pode ser filho de Deus. Os dois comportamentos estão completamente errados e saem da ideia de autoconhecimento e de conhecimento de Deus. Outra parte que me chamou a atenção é como o pai ele mostrou o amor para o filho perdido. Isso é bem fácil de entender, né? Ele chega lá, dá a festa, dá a roupa, muito bonito. Mas aí, defendendo um pouquinho o irmão mais velho, e ele fala como que você pode fazer isso, assim, de graça, né? Por que que Deus, no caso o pai, usou a palavra justo para poder celebrar a volta? Como assim justo? Eu estava dizendo que eu acho importante ressaltar que Deus, ele não tem um filho preferido, né? Ele não vai preferir um filho sobre o outro porque ele é certinho, porque ele cumpre a lei, porque ele obedece mais, né? Não, Deus, ele não tem um filho preferido, né? E nem nós somos privilegiados porque andamos com Deus, porque cumprimos os mandamentos. Isso não nos torna santos, né? Não nos torna superiores a nossos irmãos, né? Tipo, somos tão pecadores quanto eles também, né? E outra passagem importante nesse contexto é quando Jesus disse que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. A Bíblia é bem clara no que é justiça, né? Só é um pouco difícil da gente entender, porque a gente estabelece justiça como um preço pago pela pessoa que pecou. A gente estabelece justiça pelo merecimento mesmo. Só que se a gente for levar em consideração todas essas coisas, a gente acaba se condenando. E a Bíblia, ela também fala sobre isso. Ela fala que se a gente for demasiadamente justo, né, essa justiça vai acabar se virando contra nós. E aí que tá o erro. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti próprio. Não sejas louco nem insensato, porque morrerias antes do tempo, né? Isso aí. Tá lá em Eclesiastes. Falando sobre justiça, é interessante, né, o pai falar assim, não é justo que eu me alegre, porque ele está questionando o senso de justiça do filho. O filho falou, olha, eu fiquei aqui trabalhando para o senhor não me deu um cordeiro para eu festejar com os meus amigos. Então o filho está colocando o pai no banco dos réus, está julgando o pai segundo a justiça dele, né? E repara que o filho pródigo fez a mesma coisa.
só que ele estava em outra posição, então ele julgou diferente. Ele falou assim: eu não sou digno de ser chamado filho do meu pai. Mas o senso de justiça dele também era humano. Então o senso de justiça dos dois filhos foram humanos e diferentes do senso de justiça do pai. Daí a importância da gente saber que os nossos conceitos são menos elevados que os conceitos de Deus, né? Deus, ele vai lapidando, ele vai aperfeiçoando o significado das verdades na nossa cabeça. Então, esse senso de justiça daquele segundo filho, lá do filho mais velho, né? Parece certo pra gente. Só que Deus coloca uma luz, um olhar mais elevado sobre isso e a gente tem que reconhecer, não tá certo. Assim como o filho pródigo, ele julgou errado achando que não seria recebido como filho, o filho mais velho, ele errou no julgamento dele ao achar que o filho pródigo não merecia aquilo, que o pai não deveria fazer aquilo para o filho, né? Aí, o problema da gente em criar nossa própria justiça é colocar os nossos conceitos no que devia ser papel de Deus. O que tem se o seu irmão voltou e seu pai está aceitando? Quem tem que aceitar é o seu pai. E o que tem que você foi embora e agora você vai voltar? Quem disse que seu pai vai falar que você não é filho? É você tentando se colocar no papel e nos pensamentos de Deus. A própria pessoa já está pré-julgando antes de acontecer, ou depois de acontecer, né? Ela está querendo colocar a visão dela como se ela fosse Deus, no caso. Ou seja, está reduzindo Deus, né? Uhum. Na minha visão, e isso me conforta um pouco mais, quando eu vejo essa injustiça acontecendo, ela se torna justa por algo que justificou os que não estavam vivos, do que morreram antes da vinda de Jesus Cristo. O perdão já existia. É claro que foi consumado através de Jesus Cristo, o preço foi pago, né? Mas Deus, ele conseguiu perdoar a gente através do sacrifício de Jesus, e por conta disso, por conta da pureza de Jesus Cristo, da sua santidade, no caso, o Pai era um Pai santo, ele conseguiu ceder perdão. E olha só o poder que o perdão tem. Por isso que todos aqueles fariseus ficavam abismados quando Jesus falava para as pessoas que estava saindo distribuindo perdão aí para as pessoas. Os fariseus achavam aquilo um absurdo. Por quê? A gente perdeu um pouco dessa noção. Era um perdão completo, é um perdão que não é só da boca para fora, é um perdão que limpa a outra pessoa e exime ela de todos os seus pecados, no caso do filho de ter saído da casa do pai e gastado toda a sua herança. Perdão tem esse poder, e a única pessoa que podia ter dado era Deus. Amém, isso é extremamente relevante, esse conceito de justiça casado com o conceito da graça, né? Porque quando a gente fala assim de justiça, a gente pensa, nossa, errou, tá devendo, tem uma dívida, precisa pagar essa dívida para ficar justo de novo, né? Mas daí a gente erra e não consegue pagar a dívida. O que Deus faz? Ele paga a nossa dívida. No caso, o filho, ele não era digno do ponto de justiça humano, de ser chamado filho do pai de novo, mas o pai restaurou o filho, né? E é esse conceito de graça, de restauração, né? Que vem junto com a justiça de Deus para os seus filhos. É isso aí. Até legalmente a gente vê isso, né? Uma pessoa que ela tem uma grande dívida, ela, pelo perdão, ela pode se eximir, né, das consequências dessa dívida financeira que ela tem. Como a Dani estava falando, é importante ressaltar, né, que quando Jesus ele explicou a parábola, ele estava contando para os fariseus, né, que ou estavam julgando por estar comendo com pecadores, né? Gente que, de acordo com a visão do filho mais velho, né, e dos próprios fariseus, não era digna de ser chamada filho de Deus, né? Nem era digna de estar com o Senhor, né? Então eu acho muito interessante, né, que para Jesus isso é justiça e para os fariseus não, né? Então a justiça de Deus é superior à justiça dos homens, né? Muitos conceitos difíceis, mas agora eu vou fazer a última pergunta, que é para poder encerrar essa série de nomes que a gente está estudando. E a pergunta é o seguinte: a gente viu muitos nomes de Deus. Esses foram uma série de 10 episódios que a gente fez aqui, apesar de existir 1 zilhão de nomes de Deus. E aí cada um ele traz um significado diferente para Deus, um significado, uma característica, um atributo. Mas como que Deus supera os nossos conceitos e expectativas humanas sobre eles? Apesar da gente colocar nomes neles, os nomes eles são carregados de conceitos e significados. Como que Deus ele supera essas expectativas que a gente tem?
Olha, toda vez que a gente tenta colocar Deus dentro de algum conceito que nós temos, a gente falha. Eu acho que algo que a gente tem sempre que ter na cabeça é a noção de que Deus é maravilhoso demais para a gente, né? Então, quando a gente pensa em Deus como Pai, Ele é muito mais do que qualquer pai que a gente possa imaginar na Terra. Ah, melhor pai que você já viu na Terra. Deus é mais. Deus é mais. E assim, a gente usa essas palavras pai, por mais forte que a palavra pai seja, protetor ou qualquer outro, a gente usa essas palavras para atingir um conceito muito maior do que elas em si, né? Então é algo que a gente está sempre buscando, tentando olhar para cima e entender, mas a gente ainda assim não entende. Isso é bom porque mostra que Deus não cabe na nossa cabeça, mostra que nós sempre podemos progredir, né? Então vamos ter em mente aquele reconhecimento do salmista, que fala assim, tal conhecimento é elevado demais para mim. É maravilhoso, desculpa, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não posso atingir. Ele extrapola qualquer noção que nós possamos ter. A Bíblia também fala, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Então, como é que alguém pode saber tanto? Como é que alguém pode ser um pai tão perfeito? Não vamos reduzir Deus aos nossos conceitos, mas vamos usar esses conceitos para tentar chegar naquilo que Deus é, chegar mais próximo daquilo que Deus é. Ele é o Deus do impossível e do inesperado, né? Você não sabe o que esperar dele, né? Tipo, ele é tão elevado, né, que ele realiza feitos impossíveis, né, que a gente não consegue compreender ainda, né? Eu acho interessante que a gente começou a série falando que Deus, ele se revelou para as pessoas, para o seu povo, colocando nomes diferentes para ele, né? Mas, de forma geral, se vocês forem relembrando os estudos que a gente foi fazendo nos últimos podcasts, Deus, ele coloca atributos que ele tem, características que ele se manifesta na vida das pessoas como o seu nome. Então, quando a gente fala de um Deus justo, é uma característica dele, né? Agora, quando a gente fala de Deus Pai, é um título. Pai é uma função, né? Pai é um nome que foi dado para Deus já carregado com uma série de características, não se reduz a uma só. Por isso que eu achei legal o último episódio a gente tratar de Deus Pai. Porque todas essas séries de podcast que a gente estudou com um monte de características de Deus, elas estão dentro de Deus Pai. E a Vé, ela engloba tudo isso. Mas Pai é uma forma da gente se relacionar com o Yahvé. Agora, o Yahvé que se relaciona com você, com todas essas características maravilhosas que ele tem, ele se transforma em Deus Pai, que se mostrou Pai, de fato, através da vida de Jesus Cristo, que primeiro teve a coragem de falar e ter esse tipo de relacionamento, né? Chamando e assustando as pessoas quando ele falava de Deus, meu Pai. O legal é que agora a gente pode fazer o mesmo, né? A gente pode chamar Deus de Deus Pai. E aí, quando a gente estava falando sobre a gente tentar reduzir Deus às nossas características, é tentar fazer isso. Porque a gente estudou um monte de atributos de Deus que podem ser relativos na nossa visão. Mas o absoluto é Deus. O absoluto é Deus. E a mesma coisa em relação ao Pai. A gente tem o nosso Pai aqui na Terra, que não é um pai perfeito em todas as suas complexidades, mas de certa forma é o que a gente construiu de pai na nossa cabeça. Como o conceito de pai foi se formando na nossa cabeça. Agora cabe a gente tentar formar um novo conceito de pai, que é o pai eterno. Como que a gente faz isso? Da mesma forma como a gente conduziu esse significado com o nosso pai aqui na Terra, estabelecendo um relacionamento. Aí vocês entenderam por que eu falei, por que o pai é um título e esse título está ligado a um relacionamento com Deus? Vocês só vão conhecer Deus Pai, de fato, através do relacionamento com Ele. É verdade, isso é verdade. Quando a gente fala de pai, a gente pensa em várias características. A gente pensa protetor, provedor, né? Aquele que te gerou, a gente pensa em todas essas coisas, né? Então não é um atributo isolado. É uma junção de todas essas coisas, só que de uma forma tão perfeita que
também a gente, por mais que tente, não vai relacionar algo aqui da Terra, a gente vai aperfeiçoar ele. E quem sabe a gente pode até ser um pai, né, melhor para os nossos filhos, se a gente entender como Deus é um pai maravilhoso para a gente, né? Que ainda vai ter filho, que ainda vai se casar, talvez até ele possa ajudar a criar esse conceito no próprio filho dele de pai, na próxima geração, ainda mais elevado e mais elevado. Será? É certeza, na verdade. Depende de nós, né? Depende é certeza. De se nós, você buscar. Assim, né? Não, é porque você falou assim: se a gente aplicar isso, será que vai acontecer? Certeza. Certeza que vai acontecer. Se a gente pegar algumas características. Tem uma frase do Agostinho que me veio à cabeça enquanto eu pensava no filho pródigo, que é assim: criaste-nos para vós e a nossa alma vive inquieta enquanto não descansa em vós. Não tem jeito, você precisa voltar para o Pai, aquele que te criou, senão você vai buscar aqui e ali e nunca vai achar. Você só vai ter o descanso, a proteção e aquilo que a sua alma necessita na companhia de Deus, nesse relacionamento com o Pai. No episódio passado a gente estava discutindo sobre Deus El Elyon, Deus o Altíssimo. E a gente viu que algumas passagens bíblicas trazem esse Deus Altíssimo em vários contextos. Então, o Espírito Santo, ele é a revelação do poder do Deus Altíssimo. Jesus, ele era o Filho do Deus Altíssimo. Deus é o Altíssimo. E nós, cristãos, somos filhos do Deus Altíssimo também. E por isso a gente tem algumas características que a gente precisa carregar desse Deus. Por isso que tem tudo a ver quando você falou que a gente traz para o nosso dia a dia, né? Se você for ser pai, que traga as características de Deus Pai para a sua função como pai também. Nós, como os filhos, também temos esse papel de espelhar Deus Pai em todas as suas milhões de características através da nossa vida. E para isso a gente vai ter que se transformar de forma a se moldar na semelhança de Deus. É isso aí, gente. Obrigada, Leandro, Gustavo. Vocês querem comentar mais alguma coisa em relação ao estudo? É o último episódio da série. Às vezes vocês têm algo para comentar em relação a tudo. Então... a gente poderia fazer várias e várias analogias, né, sobre essa palavra, sobre essa parábola. Acho que talvez a nossa realidade, ela se combine muito com o segundo filho, que talvez esteja na companhia do pai, que talvez pense que está fazendo certo e que merece alguma coisa, mas não usufrui desse relacionamento, dessa condição de filho, porque o pai precisou restaurar o segundo filho também, né? O pai precisou lembrar ele: olha, por que você tá assim? Tudo que eu tenho é seu. Eu não precisava te dar um cordeiro. Tudo que eu tenho é seu, né? O filho não estava levando em consideração a condição de filho dele. Ele estava trabalhando junto com o pai, mas talvez ele não estivesse usufruindo desse relacionamento. Talvez ele nem conhecesse o pai que ele tinha, né? E por isso não usufruísse. Então, talvez esse segundo filho, ele não pode ser desprezado, não pode ser esquecido. O filho pródigo é mais chocante, mas o segundo filho, ele tem muito para ensinar para a gente também, né? E claro, quem mais ensina nessa história é o pai, porque o pai restaura tanto o filho pródigo quanto o filho mais velho que estava ali. Os dois foram restaurados. Inclusive nós que às vezes já passamos pela história do filho pródigo, como todo mundo já passou, né, pela história do filho pródigo, às vezes não de forma tão dramática, mas passou pela história do filho pródigo, estamos sujeitos a passar agora pela história do irmão mais velho, jogando próximo, ou se fazendo cada vez mais merecedor. Até quem já foi filho pródigo um dia pode virar o irmão mais velho. Tem que tomar cuidado. Obrigada, gente. Assim a gente encerra a nossa série sobre os nomes de Deus. Saibam que existem muitos outros nomes, e quando eu falo dos nomes de Deus, eu estou sugerindo que vocês estudem os atributos de Deus, porque isso se relaciona muito à vida de vocês. O conhecimento de Deus, ele é importante para a nossa vida, para o autoconhecimento também. Então, eu desafio vocês a não pararem nesses 10 nomes, relembrem aquilo que vocês já estudaram, e durante a narrativa bíblica dos seus estudos, tentem reconhecer Deus através da vida de vocês também. No momento que vocês estão vivendo, seja oportuno, ruim ou bom, tentem reconhecer Deus em suas diversas características e atributos. Feliz que vocês estiveram aqui comigo, Leandro e Gustavo. Então, tchau, gente. Tchau, galera. E a gente se fala.